Eu me defino hoje, desde essa formação, como conector, que eu estou ali conectando com as empresas, com as entidades privadas, com os órgãos públicos. Eu começo a defender, eu pensar que eu não preciso mais ser disruptivo, tá? Ter corpos de software, tá? Eu acho que o IA vai conseguir entregar para o mercado hoje a projeção de resultados, as predições, resultados, para evitar não conformidade. Mas a gente fala hoje que o cimento brasileiro tem as menores emissões do mundo, entendeu? Nós trabalhamos há anos com as adições. Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio do nosso FVF Cast. Estamos aqui com vocês toda terça-feira às 6h57 da manhã. No YouTube e Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. E hoje a gente vai ter uma entrevista muito interessante com o engenheiro Carlos Massucato. A gente já falou sobre cimentos especiais. Então hoje a gente vai dar continuidade com uma pessoa que sabe muito sobre cimento, sobre sustentabilidade. Exatamente. Entende sobre o mercado, sobre a parte da academia e do mercado. Exatamente. Junta a indústria ao mercado. E esse episódio a gente vem fechando a nossa trilha de cimento, né? Foram 8 episódios que a gente vem falando não tão detalhadamente do cimento, mas dizendo das suas funções, das suas propriedades, de como usar, de como não usar, onde deve ser feito, como deve ser feito. Então a gente deu muitas dicas nos últimos 8 episódios, né? E hoje a gente vem com o Carlos Massucato justamente brindando essa trilha para nos ajudar a concluir a trilha do cimento, mas não esquecendo da sustentabilidade que a gente falou muito nesses episódios, né, Matheus? Daquilo que tem de informação disponível no mercado, daquilo que a gente pode acessar, e a gente falou muito de alguns setores, né? Falamos de sustentabilidade, dos tipos de cimento. Exatamente. Então, a provocação hoje aqui é: se você tem ciência que 7% das emissões de CO2 do planeta vem do cimento. Então, assim, a gente já começa provocando vocês, né? O que o concreteiro tem a ver com isso? Bom, nós vamos tentar, no meio dessa trilha de hoje, desse nosso bate-papo com o Carlos Massucato, tirar das opiniões dele e a gente fazer aqui um bate-papo que seja proveitoso, que seja enriquecedor para que vocês estejam aí recebendo essas informações. Exato. Matheus. E se você não conhece Carlos Massucato, ele é engenheiro civil, mestre pela Unicamp, ex-diretor de P&D de inovação da Intercemit. Atualmente ele é diretor do CJ Massucato, que é uma consultoria que hoje em dia ele faz consultoria para a Rubik, para Hypersteel, Tongi e Embrap. Esse teu inglês está muito bom, Matheus. Nós vamos aperfeiçoar ele depois. Vamos. Tá bom? É isso aí, pessoal. Para a reflexão do dia, tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje, com princípios e negócios. Menos clinker, menos cimento, menos concreto em obra. 3 frentes que juntas são a maior alavanca de competitividade que o setor tem. E ainda não percebeu. Quem entender isso antes não vai apenas ser mais sustentável, vai ser mais lucrativo, mais rastreável e mais difícil de substituir. Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos para o episódio? Vamos para o episódio. Então vamos lá. Bem, então agora a gente vai dar as boas-vindas para o Carlos Massucato. Muito obrigado. Uma honra receber você aqui, Obrigado, Carlos. A gente fica muito feliz com a tua presença. Eu também. Acho que nem todos sabem, mas a gente se conhece há muitos anos, né? Mais de alguns anos. São muitos anos. Rapidinho. Vai passando. O Matheus também tem uma passagem da vida profissional dele com você. E, de fato, a gente tem muito carinho por você. E é uma honra poder receber você aqui no nosso canal e tentar extrair um pouco do seu conhecimento. Vamos lá. Que é sempre muito bom ficar perto de você, que a gente aprende muito. Prazer todo mundo. E a ideia hoje aqui é que você passe não só para a gente, mas para os nossos ouvintes, todo esse conhecimento seu. Vamos lá. Tá bom? E aí, Perfeito. eu fiz uma apresentação breve, mas eu acho que ninguém melhor do que você para se apresentar. Então conta um pouco da sua trajetória, quem é Carlos Massucato, para o nosso ouvinte poder conhecer um pouco mais de Carlos Massucato. Show de bola. Matheus, obrigado novamente por estar aqui presente com vocês hoje. Bom, comecei na engenharia como técnico de edificações. Na verdade, eu fazia ETEC. Eu acho que tem uma boa formação. Então, eu sempre fui dedicado à vida a ser um engenheiro.
Depois vai passando por engenharia, eu tive uma grande oportunidade de começar numa grande empresa, com laboratório, com técnica, e acho que a carreira depois me deixou eu evoluindo na carreira e sempre pensando em cimento e concreto. E tive a chance de trabalhar em diversos países e agora recentemente uma nova experiência brincando um pouco lá com os chineses, no mercado chinês. Então esse é um pouco do Moscato, um cara que sempre viveu o cimento e concreto e se dedica para promover o melhor possível para o nosso setor da tecnologia e das boas práticas do mercado. São muitos anos nessa dedicação, né, Moscato? Eu me recordo que quando a gente se conheceu, foi nessa carreira, nessa empresa que você trabalhou de técnico de concreto, que tinha um laboratório de pesquisa. Estou falando de 96, mais ou menos. No total são 41 anos essa brincadeira. Pois é, eu estava começando, você já estava, eu lhe conheci, que a gente teve uma sinergia entre as empresas, numa obra em comum, e naquele momento eu conheci você com uma experiência muito superior, é claro, eu estava começando, e ali eu aprendi muito, né, com você, a como a trabalhar naquela empresa que eu estava começando. Então, para mim, foi um nascer de uma amizade ali, né? E isso é prova, né, que até hoje, né, nós continuamos aqui encontrando em vários eventos, estamos juntos dentro do Hub, né, fazendo um trabalho das empresas, né, para o mercado, né, para o concreto, para a pavimentação, que é o que você atua muito forte, está mais dedicado hoje. Então, esse momento para a gente para mim foi muito importante, né? O Matheus tem uma história parecida, né, Matheus? Eu digo a mesma coisa. Toda segunda-feira a gente estava às 3 horas da tarde lá na nossa ligação, conversando sobre sustentabilidade e falar para vocês, aqui vocês estão com a referência sobre sustentabilidade, sobre o mundo do concreto. Conversamos muito sobre o roadmap do cimento, as metas de 2030, metas de 2050. No mercado da demanda a gente vai tentando buscar respostas para isso. Com certeza. Esse é o foco. E a gente fala muito aqui no nosso canal, Moscato, que assim, a gente ainda tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para aprender, mas a gente tem muita coisa para ensinar para esse pessoal de fora também, né? Principalmente a parte de cimento. A gente falou nessa trilha que a gente comentou na abertura, quando a gente compara o que a gente faz no país de cimento com outros países que estão à frente da gente em termos de desenvolvimento, eles estão atrasados do que a gente faz em termos de cimento, do que a gente pesquisou, do que a gente usa de fontes de energia, de sustentabilidade. Essa é uma impressão que a gente tem quando a gente faz algumas comparações. Evidentemente que você deve ter dados mais específicos e tem informações melhores do que as nossas quando a gente fala muito superficialmente, porque você está dentro do negócio, né? Então, é legal esse bate-papo com você hoje, porque você vai trazer, acho que pontos que a gente não tem conhecimento, com certeza, e detalhes daquilo que a gente falou superficialmente. Então, tem tudo a ver esse bate-papo da gente hoje. E para a gente começar, a gente vai falar de inovação, né? Então, assim, você com uma trajetória da Intercemit, né? E aí teve a inovação, P&D e relação institucional ao mesmo tempo. 3 áreas extremamente complexas e delicadas. Aí, dentro de uma instituição, como que você equilibrou isso no seu dia a dia e nesse período? Porque a gente sabe que são 3 áreas complexas, né? A gente entende que são coisas complexas. E dentro de uma corporação grande, como equilibrar isso? Vinícius, na verdade, assim, se você pensar hoje na estratégia que foi montada naquele momento, quando você pega P&D, inovação e ERI, você entende que elas se convergem. A melhor forma de você levar para o mercado essa relação institucional, você faz um embasamento técnico no assunto. Aí você abre, você conecta. Sim. É o conector hoje. Você pensa na inovação de hoje, a sacada é a conexão também. Então eu me lembro que nossa discussão era muito intensa na época da indústria do cimento, desse tipo de papel, tá? Eu me defino hoje, desde essa formação, como conector, que eu estou ali conectando com as empresas, com as entidades privadas, com os órgãos públicos, ou seja, você faz um trabalho de conexão. E você, tendo uma formação, uma carreira da tecnologia, você, teoricamente, deveria saber o que você está falando, Claro. Você vai se conectando no processo, levando uma discussão técnica, robusta, totalmente dentro de um compliance, porque um cara que mexe com RI é um cara que tem que estar totalmente focado no seu compliance. Sim. Então isso na nossa avaliação, eu lembro da oportunidade da época, quando eu fui receber o convite para isso, que tinha
esse encaixe. E eu achei que foi legal, acho que fazendo trabalho tanto aqui como fora do país, deu certo e eu também aprendi bastante nesse processo. Então, eu acho que a estruturação técnica, conhecimento técnico, me capacitou para tentar fazer esse movimento posterior de RI. E aí a gente também gosta de, a gente não é um cara parado, né? Vai se conectando, é um negócio muito intenso. Eu acho que é um modelo que vem dando certo, já vi outras empresas montando o mesmo processo aqui agora, que você tinha muito negócio do RI do jurídico, do advogado, entendeu? Quebramos um pouco nós inovamos essa lógica, entendeu? Então acho que isso dá para você conseguir conciliar a naturalidade e o processo de... E essas relações, querendo ou não, se aprende muito diariamente, né? Eu acho que, na verdade, assim, quando você vai com um papel desse, mesmo como técnico, você acho que a modernidade de um técnico não é aquele cara do laboratório, Sim. aquele nerd que consegue só ver o cara crachado, o ensaio, Que do tá ali equipamento, focado. focado para isso. O cara tem que ter um horizonte para abrir. Então você começa um grande conhecimento técnico, você começa a fazer as inovações. Para você inovar, você tem que convencer o mercado acadêmico e o mercado, do grande mercado em si, para você oferecer aquilo que você está propondo. Então, eu acho que minha carreira trilhou dentro dessa jornada e as coisas, teve um pouco de planejamento, mas as coisas também foram acontecendo, os momentos foram oportunos que as coisas acontecessem dessa forma. Os convites foram surgindo e você foi aceitando. Eu acho que assim, as coisas, você tem a sacada sua de você pegar a oportunidade também, Claro. mas as coisas também vêm acontecendo em teu benefício, esse teu processo. A gente fala muito aqui de autoridade. E quando a gente fala de autoridade, não é de autoritarismo, é autoridade daquilo que a gente fala. Isso acabou de responder umas coisas, um dos temas que a gente fala aqui muito. Para a gente fazer com que isso tenha fluidez, como você comentou agora, que foi uma fluidez das 3 áreas, você precisa ter autoridade para falar de cada assunto. Então, primeiro você teve embasamento técnico. E aí, com ele, você criou as conexões e aprendeu que fazia toda essa gestão de conectar as empresas, as pessoas. Então, sem autoridade ou sem embasamento, conhecimento, você só vai cair de paraquedas. Então, esse resumo, eu não sei se eu estou correto aqui no meu resumo, mas assim, não tem como a gente fazer ou participar de algum processo ou de um projeto se você não detém uma autoridade para poder discutir. Então, assim, você é a pessoa que trouxe o tema técnico, botou na mesa para discutir, trouxe as conexões e desenrolou os projetos. E é por isso que você está aqui com vários projetos na mão aqui de desenvolvimento, que a gente estava nos bastidores aqui conversando um pouquinho, que você falando dos projetos que realmente está trabalhando junto com a China, né? Todo esse desenvolvimento. A gente vai chegar aqui, né, em algum momento, vai falar um pouco mais disso. Mas a gente resume desse pouco começo aqui, que é o que a gente sempre fala. Não adianta a gente ir para um canal, falar de alguma coisa, se a gente não tem autoridade para falar. Então a gente tem que ter conhecimento. Não tem embasamento. Não tem embasamento, né? Porque é só leitura e jogar na mesa. Não, não é leitura. Aqui é um trabalho que realmente eu fiz, eu pus a mão, eu sei o que aconteceu. Muita coisa deve ter dado errado, muita coisa deve ter dado certo, para que isso desenrolasse, chegasse hoje nesse caminho, né, Mascato? Então, Nem tudo dá certo. é um jargão, assim, a experiência é a somatória dos erros acumulados na sua vida. É isso aí. Entendeu? Não tem jeito. Mas uma coisa que marcou esse começo de processo, que assim, era mais fácil no passado. Então a gente, acho que eu tive bons mentores que eu me espelhava Que bom. na carreira para fazer alguma coisa. Então, lá no tempo de PT, Cláudio Brick, Hernan, Tango, você vai evoluindo nesse teu processo. E aí você tem a sua sacada de você ser um cara chato, né? E laboratório você não pode brincar, então é o que é. Então, Claro. eu brincava que eu sempre achava que uma prensa de um corpo de prova é um lugar sagrado, né? Você tem que ter uma reverência no assunto, cuidar bem dela. Então, e para isso, tem uma coisa que acontecia muito, eu acho que hoje eu valorizo muito, é as comissões normativas, né, cara? Lá era no passado, que era o presencial, né? Hoje é tudo virtual, mas você convivia com o pessoal, você estava lá do lado do cara, você se espelhava. As reuniões tinham 30, 40 pessoas, eram debates intensos, né? E Caloroso. calorosa. Então, essa modalidade hoje ela mudou um pouco, então fica no virtual, você quebra um pouco, porque tem aquele negócio depois da reunião, né? Você sai com o cara, você troca aquele face to face, então isso que envolve você ter autoridade, né? Você ganha um know-how, vem da leitura que você tem que fazer, ler muito, estudar muito, mas esse contato, essa proximidade com as referências do passado ajudou muito a gente, né? Claro. É muito assim, você tem acesso a isso, né? Realmente, hoje em dia, se você se chateia em alguma reunião, você fecha a câmera, É isso.
fecha o áudio. Eu quero mais ouvir. E até você está na reunião, né, você nem sabe se você está, né? Você está lá de corpo presente, mas você não sabe se está conectado com o processo em si. Eu acho que até pra mim, que eu sou mais novo que vocês, eu acho que isso daí falta mesmo. Eu acho que eu sinto falta do presencial, eu sinto falta dessa conversa calorosa de você estar frente a frente com a pessoa, de realmente sentir quando você está conversando frente, rosto a rosto, é muito diferente Eu valorizo. internet. Sim, Eu valorizo. sim, sim. Eu valorizo. O Matheus que está aqui com a gente há quase praticamente 2 anos, né, Matheus? Ele chegou aqui, ele chegou aqui nesse assunto de frente a frente, ele chegou com um perfil muito, muito técnico, extremamente técnico, né? E é uma formação que ele teve. E aqui eu falei para ele, então, aqui você vai ter que abrir um pouquinho a sua cabeça para a gente poder flutuar nas áreas, nas conexões, no RI, exatamente isso que a gente está falando. Então vem de encontro. E o amadurecimento dele desses últimos 2 anos, hoje ele tem total domínio disso, tanto que hoje ele está na frente dos projetos, ele encabeça, ele toma conta de algumas empresas aqui dentro de alguns dos nossos projetos, fala direto com os donos. Então assim, ele realmente ganhou essa aptidão. E por quê? Porque ficou face to face. Deixei ele passar o calor. E uma coisa que ele aprendeu aqui é que toda vez que ele me perguntava, eu devolvia com uma outra pergunta. Eu nunca respondia para ele. Até hoje eu ainda falo assim, pergunta de novo e vê se já não tem a resposta. E assim foi fazendo com que ele crescesse, sabe, profissionalmente. E exatamente o que a gente está fazendo com ele aqui é o que a gente passou lá atrás. Só que ele tem um mentor aqui hoje, como você falou. Eu também tive os meus, ainda tenho até hoje, né? Você deve ter os teus até hoje. Eu ainda os tenho e eu tento fazer exatamente o que a gente passou, eu passo para ele. E ele vem crescendo exatamente para ganhar essa autoridade. E esse canal aqui está ajudando ele a também fazer esse mesmo trabalho. Então, assim, tudo que a gente fala aqui, sempre quando traz alguém para uma entrevista, tudo está muito linkado com o que a gente apresenta aqui, que é o propósito desse canal, levar conhecimento. Perfeito. Só isso, a gente só quer levar conhecimento. Esse ponto. E muito do conhecimento, às vezes, é tácito. E eu vou morrer, eu vou levar comigo. Para quê? Vamos pôr na mesa. Vamos pôr. Deixa um legado. Deixa um legado. As pessoas estão aqui, podem assistir, não paga nada. É isso que a gente quer. Essa é a ideia. Esse ponto que o Vinícius abordou sobre o propósito é o que a gente repete aqui sempre. Que a intenção aqui é entregar a educação gratuita. A gente entende que aqui não é uma universidade, nem se aproxima a isso, mas realmente a gente está acrescentando, né, de alguma forma. E isso aí é o propósito para a gente continuar aqui. É isso. Mascato, se eu fosse te fazer uma pergunta para nós jovens, eu vou começar já com essa pergunta. O que você diria para Mascato com 22 anos lá atrás? Qual seria a dica para você crescer da forma que você cresceu? O que você mudaria? Se você mudaria alguma coisa? Bom, vocês são 22 anos atrás. Eu brinquei. Não, você com 22. Mas assim, por que seria com 22? Porque assim, eu comecei na engenharia com um técnico, então eu comecei 16, 17, 17 anos. Foi para 22. Foi depois, porque a gente começou. 22 você já estava craque. Já estava, então, porque eu tive uma formação muito boa. Meu curso de FATEC, Tecnificações, para mim foi a sacada da engenharia, entendeu? E lá, de novo, eu comecei a ter os experimentos do processo que eu começava a olhar o que eu queria. E quando eu me lembro ainda, primeiro ano, quando eu fiz o primeiro laboratório de concreto, eu me surpreendi com o corpo de prova boiando. Como é que aquilo era possível, entendeu? Então, você começa a se provocar, como é que pode um negócio pesado boiar? Era o concreto leve na época, estou falando em 40 anos atrás. Então você vai gostando, o gosto da ciência. Eu gostei de laboratório, as coisas foram acontecendo, depois tem uma carreira profissional que me deu a chance de desenvolver a Areia Rosa, módulo, várias carreiras que foram acontecendo. Cara, eu não mudaria nada do que eu fiz. Faria tudo de novo. Tudo de novo, entendeu? Perfeito. As coisas vão acontecendo. Naquela época era bom aquilo. Então, estuda muito, lê bastante. Não acredita no que talvez possa. Assim, tem um pouco da sacada. Quando a gente brincava com areia, por exemplo, sacada da areia rosa, uma areia fina, não fazia sentido para concreto. Ninguém queria. Ninguém queria, porque areia fina demanda água, não era bom. Qualquer livro falava isso, entendeu? As normas do passado é que a areia era areia do Rio Tietê, né? Os textos normativos da norma era isso. Então você provoca e você tem que ser curioso. Então eu me sinto realizado com
cheguei até hoje e continuo da mesma forma. Então, se você chegar hoje e aprender com o mercado chinês, uma outra cultura, uma outra ciência e tecnologia, então, eu tive essa oportunidade, mas começando com os 17 e não com os 22, entendeu? Muita dedicação, leitura, pesquisa e ter essa sacada de você, o foco de você ter curiosidade. Ser curioso. Tudo ser curioso, entendeu? Esse Mas fala muito disso. tem que ser a lógica para isso, Com certeza. entendeu? Esse ponto da areia rosa eu achei até interessante, porque Vinícius, ele falou em um dos nossos podcasts sobre o CP3, que era um tabu que não podia utilizar o CP3, que você fugia do CP3. Todo mundo fugiu. Aí, ao mesmo tempo, tem esse tabu da areia rosa, que hoje em dia a gente procura, na verdade, esses materiais mais finos para a gente poder trabalhar com a tecnologia do concreto, né? E a gente falou sobre mudanças de opinião, você lembra? Dos nossos episódios, que aí eu fui um autoconfesso. Sim. Eu era contra também, eu era um dos que também era contra, e hoje eu mudei minha opinião porque realmente eu não tinha a visão que eu deveria ter lá atrás que eu tenho hoje. E ele sempre foi sustentável. O Brasil já sustentava há muito tempo em termos de cimento, né? E a gente acha que a gente está para trás. Não, é pelo contrário, só que lá atrás ninguém queria, porque os clientes reclamavam, porque não se formava. Puxa, mas é o que a gente está fazendo de benefício para o país. Lógico que tem a questão financeira das empresas. Ninguém trabalha por filantropia, tem que ter o seu negócio. Mas já se trabalhava com isso, que os europeus estão começando a trabalhar agora. Agora, nós estamos há mais de 30 anos mexendo com isso. Não sei nada. 30 anos mexendo com isso, tem um monte de coisa para aprender com a gente aqui. Eu não tenho dúvida. Porque o jardim do vizinho, assim... No jardim, a grama do vizinho é sempre mais verde. E é isso que a gente sempre fala, que o brasileiro tem um péssimo hábito de achar que, né, não em tudo, mas em algumas coisas que aqui não tem. E a engenharia nossa, ela é de ponta. Isso aqui, pesquisa, o Mascato é uma das pessoas que trouxe isso, né? Areia rosa. Eu me lembro disso. Era um tabu. E aquilo usando, e eles usando. Mas por que eles estão usando e ninguém está usando? Tem alguma coisa estranha aqui, vamos usar também. Aí começamos a pesquisar. Depois veio o tal do misto, que era lixo, que as pedreiras jogavam fora, também é a mesma coisa. O cara virou ouro, não existe mais. Tem mais. Não tem mais. Mudamos a lógica. Mudou a lógica. Por quê? Porque alguém como você se debruçou e dedicou à pesquisa. Foi atrás, bebeu água limpa, fez a empresa passar na frente de todo mundo por um bom tempo. Depois a boiada foi atrás. Esse é o caminho do pesquisador, da dedicação. Começou com 16 anos, não com 22. É do errar e acertar depois, né? Aprender com os erros. Dentro disso tudo, Mascato, desse começo nosso aqui, muito bom, você tem algum que você poderia falar desse momento todo da sua experiência na sua carreira que te obrigou a pensar um pouco mais do que aquilo que você achava? Aí a gente está dizendo o seguinte, se você errou, se você desistiu, você continuou até você encontrar o caminho. Foi na areia de quartzo, na areia rosa, foi em outro desenvolvimento, foi no módulo, ou os novos projetos que você vem tocando que são mais complexos até, na minha visão. Teve algum desses projetos que em algum momento você falou, cara, eu estou no caminho errado, preciso mudar a rota, não é isso, errei. Algum? Tem vários. Vários, né? Imagina. A gente não acerta todos assim. 40 anos de experiência. Não, acho que não é pelo que eu tenho assim, a gente não acerta. Eu acho que a areia foi uma lógica de sucesso. Acho que um pouquinho antes até, na verdade, quando se pensava em aditivos, nós começamos a pegar o início dos aditivos. Os aditivos. Lembro o pessoal do falecido Arcindo, aquele processo. Não fez sentido usar aditivos em concreto seco. Nunca fez sentido, entendeu? Mas era um lubrificante quando se mexia com extrusão. Entendeu? Depois se levou para maquininhas, com essa maquininha. Então, assim, ali você muda a lógica. Isso num passado. A brincadeira do módulo eu achava que não ia dar certo. Que assim, não tinha uma base para você estar estruturado. Mas acho que principalmente o que eu aprendi, e eu tenho esse depoimento agora recente, eu acho que a chegada do IA quebrou o que eu pensava, tá? Nós começamos a fazer pelos métodos de dosagem básicos, né? Zia, cubagem, processinho. O IA, a nova geração traz um conceito que não era isso. Eu tive que reaprender a mudar o processo, tá? E eu falando agora pelo IA, mas principalmente quando você fala hoje em usar a areia fina, o misto e as teorias que depois, o que é hoje o packing e a dispersão? Uma coisa que você aprendeu lá atrás, usar aditivos de concreto seco, lubrificante, Sim. e você empacotar. Então você fecha aqui a areia rosa fina,
com misto era empacotamento, Empacotamento. a pessoa evoluiu, Exato. depois chegaram em grandes concretos hoje, como que está sendo aplicado hoje, entendeu? Isso muda a lógica, muda a lógica. E eu não sei se nós somos alguns responsáveis, nós, do passado, a gente brigava, né? Eu, você, Liron, a gente fazia menos, né? Nosso objetivo era gastar menos cimento. Menos cimento. Então, Isso aí. como é que eles brigavam por isso, entendeu? Era o benchmark. Era o quem benchmark, gastava era menos cimento. A gente brinca que naquela época, quem fazia o 30 com 300 quilos. Era essa a lógica. Nós disputava quem fazia essa performance. Foi o MPA mais baixo. E quando chegava assim uma grande obra que tinha que entregar as cartas traços, todo mundo queria ver a carta do outro para saber onde que você estava, porque esse era o valor da sua ciência. Isso muda a forma que você pensa para colocar uma nova tecnologia no mercado. Então, assim, vários pontos, dá para falar aqui um monte de coisa, mas o que mais me marca agora, e eu tive que mudar totalmente como que eu formulo um concreto hoje. Não é mais como eu fazia no passado. Não é mais com a granulometria, com a massa unitária, hoje é com quick pick, com granulometria laser, com o processo, a resposta é muito mais rápida e muda o conceito. E vai vir muita coisa nova pela frente, estamos tentando provocar aí. A gente brinca com metodologias que têm ensaios, mais de 100 anos. Existem mais slump test, gente, pelo amor de Deus, e não funciona mais. Então acho que é um momento assim que isso tem que ser trocado. Nós vamos chegar nesse caminho. Então, você trazendo, nós vamos chegar. Em relação a IA, o que você usa de IA assim, no seu dia a dia? É que você já tocou nesse tema que a gente gosta tanto? Então, o que eu falo, que eu estou mais feliz com o que ela está trazendo para nós hoje, e o que eu vou fazer uma profecia, a gente tem que ser provocativo, tá? Nós discutimos diversas fases que eu passei, eu estava lá presente quando nós implementamos no Brasil a amostragem de 100%, tá? Era algo que nós mudamos o processo. Eu começo a defender, eu pensar que eu não preciso mais ser disruptivo, tá? Ter corpos de prova, tá? Eu acho que a IA vai conseguir entregar para o mercado hoje a projeção de resultados, as predições e resultados para evitar não conformidades, tá? Eu montei um projeto desse há uns 10 anos, tenho uma assessoria hoje, trabalho suportando uma equipe com o professor Marcelo Finger, André Ponce de São Carlos, pessoal Guimas do ITA, o professor Vanderlei John, que os resultados hoje, e já tem empresas oferecendo para o mercado, dá para você ter predições, estou falando em 1.5, 2 megapascal, daí para baixo. Então, antes de eu fazer um concreto, eu já sei quanto ele vai dar, o corpo de prova está só validando esse processo. Isso conectado com um sistema de inteligência artificial de outros métodos de ensaios, vai ser automático. Então, para mim, eu penso que eu imagino, porque eu estou trabalhando, que cada dia, cada hora, cada momento vai ter um traço para aquelas condições. Choveu, esquentou, esfriou, mudou o material, vai ter equipamentos se alimentando no processo, vão ter que trabalhar num sistema que quando a carreta de cimento sai da fábrica, está no caminho, já manda o seu dado para a nuvem, alimenta sua tabela, processa e você carrega. Depois você vai confirmar com a validação, tá? A gente tem trabalhado para isso. Acho que o IA ele tem potencial e dá para fazer esse processo. E muito rápido. É rápido esse processo. É muito rápido esse processo hoje. Não é no tempo que nós levávamos para... Nós levamos Maria Rosa, acho que 10, 15 anos, porque ela funcionou. Hoje é tudo muito mais rápido. Realmente, quem não percebeu isso daí tá perdendo para trás. Na verdade, já está para trás, né? Já. A gente aqui mexe bastante com IA. Na verdade, a gente achava que mexia com IA. E aí a gente descobriu que não mexia com IA. A gente acha que botar no ChatGPT alguma coisa está funcionando, né? Só de lá digitar, acha que está funcionando. Não é isso. Não é isso. Ajeitar um e-mail é só... Ajeitar um e-mail, então não é isso. Me ajuda a fazer uma resposta. Não é isso. Não, é como é que você prepara uma base de dados. Completamente diferente. E hoje, esse tema é tão relevante que a gente está ficando assim, viciado, porque não é ele fazer, é a velocidade que ele entrega para a gente que a gente precisa fazer. É isso. E hoje a gente está exatamente nesse momento aqui no nosso grupo. A gente está, o termo que estão usando, iatizando, né? Mas a gente está colocando IA em muitos processos aqui dentro da empresa. E existe um processo que é esse que você falou, que é o treinamento. Então a gente está treinando a nossa IA hoje para saber exatamente as respostas que a gente precisa. Inclusive criar uma IA minha, para me ajudar no meu desenvolvimento. Até um certo ponto ela vai me ajudar, dali para frente ela precisa do meu ok. Então a gente está treinando, a gente chama dos agentes, né? Nós temos vários agentes aqui na empresa e foi um projeto que começou pelo marketing. A ideia era falar assim, cara, a gente tem muita dificuldade com o marketing.
manda para a agência, devolve, demora e tal. A resposta está muito lenta. A gente precisa ser mais rápido. Aí a gente trouxe uma pessoa aqui que está dentro da empresa com um projeto grande de IA, e ele mostrou um cenário para a gente que a gente não fazia nem ideia, que é exatamente isso que você acabou de colocar aqui. Aí a gente achava que mexia com IA. E aí ele mostrou pra gente que a gente não estava fazendo nada. Nada, assim, porque a gente brinca, nós mexemos com um produto Nada. que para mim é minha vida, entendeu? É o cimento concreto. A resposta vem depois de 28 dias. Muito Não demorado. muda, precisa de alguma coisa de horas, depois eu falo que tá errado, tem 3 andares em cima já construído, colocado. Não vai dar certo, pessoal. Então a gente tem que saber. Desculpa. Olha que a resposta do IA, só esse primeiro passo, né? Preparar uma base de dados. É isso aí. Nós não estamos preparados para uma base de dados ainda, robusta, que funcione, tá? E ele me surpreende que algumas variáveis que eu imaginava que não fazia sentido, faz sentido. A gente está tendo respostas bem interessantes. Ainda bem não pode colocar, achar que o laboratório te manda uns dados e se não tiver não 100%, tem que ter não é só robô, tem que ter uma avaliação técnica que está entrando para saber se a resposta que está entregando depois faz sentido. E o interessante é a evolução da inteligência, né? É você entregar dados, ele aprende aqueles dados, ele erra, literalmente o errar é acertar, ele erra, você explica, ele melhora e você pede para ele aumentar a inteligência dele através dos agentes. É um mundo que... A gente está encantado. A gente está encantado porque agora sim a gente entendeu o que é IA. Eu reaprendi minha vida por causa disso. A gente está aprendendo. Da lógica. A gente está nessa fase do primeiro amor, sabe? Porque assim, a entrega é tão rápida e a precisão é tão grande que ele ajuda a gente nos planos de ações, o que a gente deve fazer em função dos dados que a gente está alimentando. Então, assim, ele já sabe que o público nosso, do marketing, qual é o horário certo. Ah, mas isso é estatística. Sim, mas ele tem essa estatística. Ele fala, não põe hoje, põe amanhã no tal horário, põe não sei o quê. Não faz isso, faz aquilo, faz um carrossel. Estou falando de marketing. Só que a gente já está trazendo para a gestão. E para gestão de coisas, para ter paciência, para tecnologia. Isso. Então aí, agora, daqui a pouco ele vai desenvolver programas para a gente. Só que para isso eu preciso capacitar ele, que é exatamente o que você está falando. Esse tema aqui, ele Parabéns. É maravilhoso. É isso. A gente está nessa fase. E é um projeto que a gente está debruçado em cima, que a gente, de final de semana, vamos mexer mais um pouquinho, vamos capacitar ele. Para mim é uma diversão. Né? E realmente isso está mudando o nosso jeito de pensar aqui dentro da empresa, dos negócios. Ele vai acelerar resultados. E é sempre entender também que não é para substituir as pessoas, não é para... Não, precisa de alguém para tocar, né? Para diminuir a inteligência de uma pessoa de faculdade, por exemplo, um grande professor. Produtividade. Produtividade. É outro conceito. É por isso que eu falo, a pessoa acha que IA é só responder e-mail. Não é isso, não. Tem nada a ver. E aí é preguiça. Nós estamos falando a IA aqui de uma outra forma, né? É outra lógica. É produtiva. Voltando ao tema aqui, um pouquinho fora da IA, mas de sustentabilidade, Matheus. Tá bem, então vamos falar agora sobre CO2, sobre o que você entende profundamente. Eu acho que poderia já começar com a provocação X, que seria, a gente fala muito sobre o cimento, sobre emissão de cimento. A provocação que o Vinícius falou na abertura, o que você acha que a concreteira tem de responsabilidade sobre esses pontos, sobre cimento, sobre emissões de gases carbônicos? Qual é a responsabilidade que a concreteira pode ter sobre isso? O que eles têm que começar a entender sobre a necessidade deles estarem evoluindo? Bom, é bem abrangente essa pergunta. Não, mas assim, quando você pensa em CO2, vamos pensar aqui, no nosso setor hoje do concreto, mas no fundo a gente pensar no setor da construção. A gente produz edifícios, um concreto armado, tá? A parte da estrutura em si, tá? Então, acho que cimento e aço tem uma participação relevante para ser trabalhado, tá? Tem uma participação importante nas emissões de CO2, e aí nós temos o nicho do concreto em si, como que funciona, tá? Eu sempre tenho discutido que, quando eu vou pensar em discutir em CO2, e o mercado fala, emito tanto, A, B, C, D, então você chegou no valor, para você se comparar quanto você emite, se é bom ou se é ruim. Como pensar, o mercado de cimento hoje é um dos roadmaps mais estruturados globais. O que é feito para a GCA, o que é feito para a BCP,
a gente fala hoje que o cimento brasileiro tem as menores emissões de benchmark do mundo. É isso aí. Entendeu? Nós trabalhamos há anos com as adições, estamos evoluindo no processo industrial dos coprocessamentos, a gente tem uma matriz energética também boa. Agora não tem jeito, o cimento emite. Não tem como você, diferente do aço, que é a matriz energética, o cimento emite. E o cimento é feito para fazer concreto, então tem uma participação nossa dentro dessa lógica. Tá? Então acho que a concreteira tem uma responsabilidade profunda para fazer a conexão com as obras em si. Tá? Dentro desse racional, assim como o cimento tem uma base de dados bem estruturadas, a gente é um pouco carente o Brasil da referência do concreto em si. Nós não temos muitas referências. Qual é a emissão do concreto? A gente faz uma correlação, talvez com o cimento, direcionado ao mercado de concreto para tentar chegar no CO2, alguma coisa nesse sentido. Mas as coisas estão mudando também. Então a gente participa disso. Tá? Nós estamos juntos, nosso trabalho lá, junto ao Ibracon, nós lançamos nossos métodos de cálculos. Então está tendo assim, movimentos setoriais. Eu tenho conhecimento que a BESC está produzindo lá uma análise setorial das emissões, tá? Os fabricantes de bloco a mesma coisa, tudo isso para embasar o SIDAC. O que a gente defende? Eu não sei se é maior ou menor. Primeiro, o mercado tem que conhecer aonde está. Sim. Tá? Um parâmetro. Eu solto um parâmetro, uma faixa. Eu sei que depois cada um pode entender quem está acima, quem está abaixo. Isso. Quem está abaixo faz um benchmark E aí tá bom, melhor mais que o bonito. quem está em cima abaixa. Mas assim, não acho uma competição, algo para ser uma competição. Tá? Eu sempre brinco nas minhas palestras assim que eu me toquei que eu vou estar vivo com o novo 2050, 2060. Eu preciso fazer alguma coisa para esse processo. Mas eu posso fazer alguma coisa quando eu sei aonde eu estou para baixar. Claro. Eu não sei se é maior ou menor. Então, acho que o mercado de concreto tem para isso. Tem a questão da emissão do cimento. O mercado faz o que para a concreteira? Reduz o consumo de cimento. Tá? É um bom trabalho e garantindo a performance técnica. Isso. Então, acho que o vento é esse. E eu percebo que, eu fiz recentemente agora uma análise que o mercado de cimento, ele vem, está estável, o cimento que vai para a concreteira. Eu identifiquei um pequeno desvio nessa lógica nossa. Ele não está estável. Tá? O cimento direcionado para concreto, se ele está estável, é porque nós fizemos alguma coisa em concreto que reduziu a demanda de cimento para concreto. Sim. Nós estamos fazendo mais concreto com menos cimento. Esse é que é o conto. Então, eu estou divulgando agora, é muito recente agora. Se eu for concluir, isso há 2 semanas atrás. O mercado de concreto não cresce. Isso não é compatível com o aumento de caminhões betoneiras, centrais de concreto. Sim, há um desalinhamento. Está desalinhado. Tem mais caminhão e menos cimento. E por quê? Porque o mercado está crescendo. Então eu imagino hoje que o mercado de concreto está crescendo alguma coisa, deve estar hoje aí. Dado meu, não tenho vazamento científico para o assunto ainda, não cheguei nesse ponto ainda. Deve ser uns 30%. Se você imaginar quando essa mesma lógica, há uns 15 anos atrás, ele já está em 17, 20, alguma coisa, o mercado vem crescendo. Tá? E vem crescendo, acho que a melhor evidência do que nós estamos fazendo mais concreto com menos cimento. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Aquela nossa divulgação de começar a colocar algum indicador. Nós colocamos o Binder Index, quantos quilos por megapascal, processadores por megapascal, você começa a comparar o que nós fizemos lá atrás, que o 30 tinha 300, entendeu? Hoje eu tenho com 280, com 260, você faz um 30 hoje com 240. Então, assim, isso é o cimento avançando, o cimento te trazendo. E pensar que mesmo assim o cimento ele foi mais diluído, com menos emissões, o concreto cresceu. Então, acho que isso aí... E o mundo dos aditivos também. Principalmente. Acho que a grande mudança que aconteceu no setor de concreto foi o avanço da base dos policarboxilatos, que mudou o nosso funcionamento. E também acrescentando uma conversa que a gente sempre tinha quando a gente conversava semanalmente, era a desmaterialização do como é que a gente falava? Desmaterialização dos prédios. O sistema como um todo. É essa lógica de menos cimento com menos clinker, concreto com menos cimento e obras com menos concreto. É o 3C. É o 3C. Eu acho que assim, tudo tem que ser menos é mais para nós hoje. E os projetistas acreditando que resistências maiores vão poder diminuir o tamanho das peças também, né? Eu penso sustentabilidade dentro desse escopo, cara, para mim é um tripé. Eu tenho que pensar de ser sustentável na questão ambiental, entendeu? Tem um aspecto que a produtividade ela cresce, mas principalmente tem que ter um fator econômico. Você criar um negócio altamente sustentável, mas que não sustenta o negócio de pé,
não é sustentável Sustentável. como um todo, entendeu? Ele é só trabalho acadêmico, sem resultado. É isso. Então tem que sair da academia e colocar uma aplicação, mas que o negócio aconteça. Eu sempre brinco, quando eu revisava os meus papers aí, uma coisa assim, não, vou usar resíduo de pneu, bagaço de cana, cinza de casca de arroz. Cada negócio tem a sua aplicação. Então acho que o pneu é melhor de ser um combustível ou uma biomassa da cana e do arroz, ou que enfiar no concreto em si, entendeu? Eu estou discutindo negócio com uma profundidade maior agora, que às vezes o mercado acontece um pouco. Eu uso agregado reciclado, eu sou sustentável. Depende, né? Se não aumentou a demanda de água do seu concreto, o seu aditivo não ficou mais, então eu prefiro usar esse material e uso de pavimentação, porque se enfiar no concreto, que enfiar no concreto. porque enfiar no concreto. Claro. Então assim, essa análise técnica que vira negócio, e você faz uma interação com o mercado para definir aquele processo, que é aquilo que a gente começou no nosso começo da conversa. Tem que estar tudo fechadinho. E se você puder explicar para o ouvinte o que seria a ideia da desmaterialização, o que você poderia? Basicamente é isso, cara. Eu acho que nós temos que, hoje, como é que eu penso? Nos caminhos para desmaterializar, vamos pegar o setor de cimento, tá? Os cimentos hoje precisam ter mais adições, tá? Há uma limitação, fato, entendeu? Se eu estou aumentando o meu parque hoje de eólicas e solares, eu vou ter menos térmicas funcionando. Então, vamos pensar que o fly ash está limitado o crescimento dele. Da mesma forma da questão das escórias do aço. O que sobra para nós? Então, tem duas frentes aí, talvez as argilas calcinadas ou o filler. Então, acho que desmaterializar o cimento é reduzir clinker, entendeu? Sim. O concreto é claro, tá? Reduzir o consumo de cimento. Os agregados não tem muito o que fazer, tá em volta. Agora, tem um problema sério para se pensar na parte das obras, tá? Acho que recentemente o professor Ricardo França publicou um artigo, eu fiz o mesmo trabalho depois na China. Se você avaliar o mesmo edifício com diferentes tipologias, as diferenças de consumo, vou falar diretamente, a diferença do CO2, o mesmo edifício com diferentes tipologias, a diferença é muito grande para você baixar o CO2. Nós estamos falando mais 10, 15% a menos. Então, se o projeto começa a pensar dessa forma, você começa a forçar mais a desmaterialização do processo em si. Sim. Entendeu? Então, nós temos que fazer uma conexão agora dentro desse processo. Da mesma forma, fala assim, mas eu vou aumentar demais o FCK para desmaterializar. Na conta básica, é menos volume. Mas se eu não pensar na vertente econômica, isso não faz sentido para nós. No começo da conversa nossa, tem muita coisa no europeu, nos exteriores, assim, os caras estão prontos. Cara, você pega a Europa, tá tudo construído, as estradas, os prédios. Nós temos que construir nosso país aí. Não temos nada aí. Não temos nada. Então, no nosso salto global, tem que fazer muita coisa para ser feito. Isso, para mim, é a desmaterialização com a nossa força para se colocar. E entrar de uma forma diferente. E pensar diferente do processo. Entrar de forma diferente. Lá já está pronto, aqui tem muito para fazer e fazer diferente. E é o que a gente fala das 8 mãos, né, Viz? Todo mundo em Tem que estar conjunto. junto. Não adianta só mascurar, pensar. Não. Né? Aí tem que ter as conexões. Mas isso é hard, isso é difícil ainda, porque eu não sei porque ainda as pessoas, os setores, as entidades, não se conectam em prol de um único objetivo. Exatamente. E isso é uma preocupação que a gente precisa ter mais preocupação sobre isso. Não é ter menos. Quando a gente propôs o Hub, que uma forma disruptiva de inovação é você fazer a forma pré-competitiva. Nós somos hoje, eu fiz um levantamento, é o único projeto global que você tem todo um setor trabalhando no mesmo projeto, juntos. Por que eu vou fazer esforços diferenciados, cada um sozinho, se depois eu tenho que fazer algo setorial? Desenvolve o P&D junto, todo mundo aprende junto, depois se dissemina muito, muito mais rápido. Muito mais rápido. É nisso que a gente está definindo e trabalhando no assunto. Aproveitando o gancho sobre o Hubic, para quem não conhece, o que é o Hubic? O Hubic é um hub de inovação entre a Associação Brasileira de Cimento e Porta, a BCP e a USP, tá? Que veio com uma proposta de fazer algo disruptivo de forma pré-competitiva, tá? Esse é o processo nosso que embasa esse trabalho. E eu fui convidado para fazer a gestão executiva do Hubic com essa provocação. Quando eu era um executivo da indústria, a gente sabe, todo final de ano, vai chegando setembro, outubro, aquele nervoso do orçamento, que vai ser questionado, como é que foi teu projeto? Qual resultado você deu? Quando você implementa? Eu quero uma resposta diferente para isso. Então, e o nosso time lá, que coordena, os coordenadores, a BCP e a USP, tem esse engajamento do processo. A gente cria esse tipo de processo, mas tem que ter um entregável factível, que a indústria aplique
logo no processo. Então, os diferentes níveis que você tem em tecnologia, uma coisa é você tratar agora um crescimento do 3D, na mesma lógica, estamos montando um projeto agora com todo o pool de empresas, tem que fazer um trabalho num TRL um pouquinho mais baixo, tá? Para crescer. Agora, quando eu pego o cimento, o IA, já estou mais à frente, já estou entregando para as empresas hoje, eu brinco, estou entregando um pendrive com os modelos IA, estou entregando um novo cimento desenvolvido no processo, isso que o Rubrik faz, tá? E é o que vocês fazem aqui, dissemina conhecimento, inovação, e é um negócio, é uma bagunça organizada, todo mundo se conversa, se conecta, entendeu? O que é o tema relevante hoje, o que está precisando. Então, acho que o Rubrik ficou uma disseminação e a gente provoca o mercado. Provoca o O mercado. mercado responde para nós também e as coisas avançam. Muito do que a gente ia te perguntar sobre essa parte de sustentabilidade, na verdade você já respondeu basicamente o que a gente gostaria de ouvir de você. Sobre o 3C, que é a estratégia, né? Menos clínica, menos cimento, menos concreto, acabamos de falar disso. Você citou uma fonte que é o SEDAC, a gente citou ele aqui, mas que é uma coisa que é um parâmetro que existe, que nem existia, né, muitos anos atrás, né, meus caros? Ninguém sabia de onde tirar esse número. E a gente numa trilha que a gente fez de 8 episódios sobre cimento, todos os episódios a gente cita o SEDAC. E aí a gente fala, aqui não é o ponto X exato, mas ele te dá um parâmetro para você começar a pelo menos olhar a coisa de emissão por aqui. E aí a gente se depara, qual que é o melhor caminho? Você acabou de dizer, usar menos clínica e mais adição. É o CP3, né? Quando a gente fala em cimento, assim, mais que está no mercado. E ele é o que tem mais abertura normativa para se fazer isso. Mas é o trabalho que vem sendo feito, que é a impressão que a gente tem que nós não crescemos no concreto. Porque o cimento vem estabilizando, mas é porque houve esse trabalho para poder estabilizar o cimento, o consumo cair. Vinícius, vamos pensar um pouco dessa história do CP3. Eu concordo em parte com a loja do CP3. Tem um uso adequado para ele. Claro. Mas no nosso passado, quando nós começamos a sofrer com o CP3, não funcionava. Mas depois veio uma solução do CP2Z. Tá bem. Nós criamos um segundo com os anos em si. A gente chama ele de coringa aqui. Entendeu? Ele entrou com o CP2Z. Só que agora, não tem que pensar o seguinte detalhe. O CP3 é a melhor emissão. Mas tem que pensar o seguinte processo. O que nós queremos hoje é produtividade. Eu tenho que garantir a produtividade e a capacidade de emissão. Não é pensar só na sustentabilidade. Eu não consigo dar uma demanda para o mercado, você vai ficar esperando o CP3 para te formar uma laje, não funciona, entendeu? Esse é o ponto, tem que ter um produto para aquele processo. Então, acho que o CP3 tem o caminho dele para a obra do que ele é específico para aquele assunto, para durabilidade, para obra de infra, para aquele processo. O resto, para nós atender isso, para atender a demanda do mercado em si, eu preciso de um produto que acelere. Eu preciso de pré-fabricação. Pré-fabricação não dá com CP3. E se eu pensar agora, não, vou dar cura. Até parece a questão da inteligência tardia. Então, assim, tem toda uma conexão técnica no assunto. Então, o mundo, no que eu penso, vai ser feito de concreto. Onde você olhar, tem concreto. Nós temos que arrumar as soluções para cada uma das suas frentes. O CP3 é uma boa frente, mas ele é específico. Ele tem que ser um uso específico. Nós temos que aprender a fazer o melhor com o que sobra do resto depois para garantir a produtividade, a performance e a sustentabilidade. Então, a gente falou exatamente disso nos episódios que a gente falou. E a gente chama o CP2 de coringa, porque ele vai te dar esse meio do caminho. E o CP3 a gente foi bastante incisivo e falou assim, ele é muito utilizado para infra, para volumes massivos, que aí você tem um controle, durabilidade. Mas um edifício não consegue, você precisa de tempo, você precisa de produtividade. Então, o link é esse mesmo. Quando você olha numericamente, ele te dá menos emissão, mas ele é bom, é o tripé que você acabou de falar, né? Ele tem que ser um bom, mas ele também tem que dar rentabilidade. Não adianta ser bom na academia e não ser bom na rentabilidade, porque aí ele vira um sonho. E para todo mundo, né? Para quem produz o cimento, para quem continua concreto. Não adianta. É o equilíbrio. Eu faço o cimento bom lá e a obra fica 3, 4 dias esperando para poder avançar, 3 escoramento. Porque nós estamos pensando só num ponto, que é só o CO2. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E para a sustentabilidade, eu acho também o que é um ponto muito importante de a gente pensar a gente está construindo para alguém morar, né? Então, vai muito além só do CO2, é realmente a sustentabilidade sobre a sociedade também, o que a engenharia pode entregar e o que o mundo do concreto entrega para a sociedade. Matheus, isso aí engraçado que você colocam temas que eu me provoco, né? E tenho provocado. Vamos pensar que quando fala em sociedade, nós falamos agora 30% do cimento
mercado de concreto é via concreteira. Sim. Os outros 70 tá onde? Só virado em obra. Virado em obra, entendeu? Nós nunca pensamos como é que esse concreto funciona tecnicamente. Lembra da sua conversa? Ciência, técnica, mercado. Então, estamos com um projeto lá no Hub aqui na USP lá, o Yuri está me ajudando com o processo lá. Qual a resistência? Pelo levantamento, deve ter, acho que, vou errar o número para você assim, 60 ou 70 influencers publicando dosagem de concreto virado em obra. Ele fez esse levantamento, tá? Ele mediu qual a resistência desse concreto. Nós saímos a campo medir, estou tendo um apoio agora em um grupo de empresas no Brasil todo, com os laboratórios móveis, captando essa informação. Sabe qual a resistência de um concreto virado em obra? Não. Alguém já levantou? Não. Já estudou? Quais lances Sei. você tira? Então eu vou te falar, nós estamos fazendo esse trabalho, tá? Tá variando de 7 megapascal a 50 megapascal. Então você pensa no ambiente construído, você tem que pensar o que significa nesse processo. Então nós temos lá no Hub, que é o projeto MOR, entendeu? Fazer esse trabalho para entender como funciona a sociedade. Nós temos as favelas, pensando como constrói, quanto ele gasta para construir, em consumo de material, e como é o ambiente que ele constrói. Então nós gostamos de falar do grande edifício, do grande escritório, mas assim, 70% do nosso cimento hoje não está lá. Está nas favelas, está na autoconstrução, de bater a lajinha no final de semana. Nós temos que aprender essas Fazer coisas. frasco e bater. E como é que se calcula esse processo? Esse pilar aguenta, não aguenta? Como ele é calculado, que não é calculado? Quantas bases se colocam? E o concreto vai sair no seu dia a dia. Então nós temos que levar ciência para isso. O Hub que puxa essa bandeira, você levar ciência em toda a frente. Eu vou falar em sustentabilidade que agora nós falamos agora, eu uso o CP3, eu faço a concreteira, mas 70% do concreto hoje Não tá lá. não está lá. Eu penso como sociedade, como um todo. Que abrange todos os cenários. Aí a gente entra no tema industrialização da construção, né? Sim, porque a concreteira, ela é uma industrialização. O processo começa por aí. Eu tenho divulgado que eu faço trabalho, eu recebi esse legado do pessoal da Europa, onde calcula o PIB per capita para o crescimento do concreto em si, entendeu? Então a gente fala que o Brasil estava nesse 23, 27%, a China despencou não, cresceu de 12, 13 para 50%. Para o concreto. De Isso concreto produzido em concreteira. em concreteira. Isso é uma industrialização que ela fez. Exato. Depois entra na sequência a pré-fabricação, porque daí você primeiro já construi estrada, tem logística para transportar depois o seu pré-fabricado, entendeu? Então tem um racional que você vai preparando para você industrializar, e isso o concreto tem que dar resposta para isso. E lá na China, eles pensam muito nessa briga que a gente tem aqui no Brasil em relação a custo, a preço, sempre procurar o preço mais baixo. Como é que funciona esse mercado lá na China? É natural do ser humano, você faz isso. Isso é verdade. Você vai no shopping, você olha Qualquer um. o que você quer, você vai no mercado, você olha, você compra uma marca que te oferece algo melhor, pior. Então, esse negócio de custo, eu não me incomodo, cara. Sustentabilidade não pode pensar com custo. Ela tem que dar resultado. Isso é natural do mundo todo, na última linha, entendeu? E você tem que fazer algo para ter a sustentabilidade. É um ideal do seu processo em si. Isso aí. Então, nada funciona sem custo, entendeu? E é altamente sustentável. As pessoas nos provocam muito, se for sustentabilidade, é para achar que vai queimar, efeito, estufa. Não, isso aqui é para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Sustentabilidade é para ganhar dinheiro. É o que a gente começou na abertura aqui falando, que vai ser diferente. Eu aprendi... É irreversível. Nós aprendemos sustentável, a gente brigava e fazia concreto com cimento. Nós usamos areia... A gente já fazia sem saber. Não, fazia sem saber. Usava areia rosa, usava o pedrisco com naquele processo. Isso virou algumas ciências, que virou o PEC, virou dispersão, e é altamente sustentável. Simples assim. E como é que isso nasceu? Dando resultado, dando dinheiro. E você acabou de responder uma outra dúvida, uma pergunta que a gente ia fazer exatamente comparando o Brasil com a China. Então, a China fez o quê? Ela primeiro pavimentou o caminho e depois ela industrializou a obra. Por isso que sai de 10, 12 e vai para 50. Então, assim, isso é possível fazer no Brasil? Primeiro tem que conhecer esse 70%. Aí pavimenta esse 70% para industrializar o resto. É mais ou menos a mesma lógica, né? Você se compara com o europeu. O europeu gosta de criticar o brasileiro ou impor para nós os rigores das emissões. O país está pronto, cara. Está pronto, eles não têm mais problema, né? Não tem o que fazer. Você pega Portugal, por exemplo, tem estrada que chega em lugar nenhum. Entendeu? Está lá, a beira pavimentada, a rodoviária, tudo certinho lá. Nós temos primeiro construir.
Então, eu me espelho no modelo chinês, primeiro passo, comparado com o Brasil, que você criou um plano estratégico para o assunto. Se você cresceu o concreto primeiro, onde vai esse concreto primeiro? Pois é. Vai para a infra. Lógico. Monta a tua infra primeiro. Pavimento do Energia, caminho. pavimento do caminho de Isso. estrada, energia. Tem energia suficiente nas grandes barragens, nos complexos eólicos. Tem energia, que se não tem energia nada vai acontecer. Constrói a infra. Agora você faz o segundo, a parte da edificação. Você constrói casas, constrói apartamentos para dar moradia pessoal. E aí tem uma sacada agora interessante no mercado chinês agora. Talvez não preciso crescer tanto, eu preciso fazer o retrofit daquilo que eu O que você já já não fez. estou utilizado no assunto. Você planeja o processo. Então dá para fazer a mesma forma aqui dentro. Você tem que ter plano. Eu acho que o Brasil não é muito bom de Planejando. plano estratégico, É, entendeu? a gente tem um Enquanto não tem problema. plano, a gente tem um probleminha. Tem um problema. Entendeu? A gente brinca nas empresas, É. e até brinca, a gente brinca muito do orçamento das empresas, vai fazer orçamento. Eu acho que o orçamento das empresas, você perde lá aqueles 2, 3 meses, é loucura. Não dura um mês, né? Cai uma bomba no lugar, aconteceu alguma coisa, acabou o seu planejamento no primeiro mês, entendeu? Mas tem que ter um norte de um planejamento do teu processo, que as empresas produzem, mas o país precisa produzir um planejamento. A gente muda o planejamento de 4 anos, e principalmente no último ano da eleição fica uma loucura, né? Mas eu acho que é isso que me espelha, ou quando eu comparo todo mundo, aí é um pouco dessa lógica, entendeu? Acho que a Europa tá pronta, não tem uma continuidade para tudo. E é isso quando a gente fala da China, que é o planejamento. Que era uma das nossas perguntas aqui, né? Você fala Eu ia por que falar que um é muito diferente do outro, se é possível fazer. Sim, é possível fazer. O problema é que nós não temos um planejamento e cada 4 anos muda. E a gente sempre fica vendido no último planejamento. Aí o que fez, para. A gente não volta para fazer Mais retrofit. empresas, como é que faz para empresário brasileiro? Não, É um mágico. É mágico. É mágico. A gente faz mágica, malabarismo Mágico. aqui, né? Mágico. É. E para o Brasil, para a gente ter essa mudança em relação às concreteiras, qual seria a sua opinião? O que a gente tem que mudar? Qual seria? Se você fosse o Massucato, presidente do Brasil, Bom, eu acho que a questão do concreto hoje, a gente sair desse. vou tentar polemizar um pouco do processo, assim, eu não vamos pensar como, não só na concreteira, vamos pensar no concreto, tá? Sim, concreto. Eu acho que a pré-fabricação, ela tem que crescer. Acho que faz sentido a pré-fabricação, tá? Então, acho que primeiro tem uma discussão profunda na questão tributária brasileira para o setor, tá? Agora falando um pouco de business, mudando para o business, tá? Eu acho que nós não podemos estar evoluindo nas questões de centrais, ficar discutindo central, dosadora, misturadora, não faz sentido. Por causa de tributação. Com essa tributação, não faz sentido você não ter Vende o seu serviço, né? pior que a gente implementa normas técnicas, pensar como isso fazendo sentido, entendeu? É surreal esse trabalho. Mas tem uma questão também de algum sentido que pudesse mudar a lógica dos caminhões. A gente tem que transportar concreto, talvez ter um benefício para você ter uma frota renovada, com menos emissões. Então, esse é um ponto que eu penso da parte mais política. Para o setor em si, se eu fosse, é proibido ter centrais que não fossem automatizadas. Vou falar básico do básico do básico. Sim. Entendeu? Não dá para pensar, se eu quero sair liderado em obra, eu não posso pensar ainda, e fiquei sabendo recentemente, num caso aí, que errou porque era manual. Você não evolui para isso. Não evolui para isso. Então, essa situação do setor de concreto, que nós avançamos demais, então é muito claro. Nós tínhamos, 10 anos atrás, uma empresa de software, uma criada no Brasil, desenvolvida depois, houve uma fusão, entendeu? Nós estamos muito bem cercados de software de automação, de controle de qualidade, isso favorece. Nós já temos todo um mapeamento de logística para ser implementado dentro da manutenção de frota. Então, a gente tem um crescimento importante a fazer, mas tem que ter formas que subsidiem esse processo para que a coisa cresça e aconteça. Eu acho que não podemos falar, o concreto brasileiro não tem centros brasileiros, as grandes capitais estão bem alimentadas, as empresas estão trabalhando bem no assunto, falta um pouco disso. E aí você tem que garantir algumas coisas que eu acho que tem umas falhinhas. Como é que a gente produz e controla, tá? A gente virou um país que a produção de corpos de prova é a maior do mundo, entendeu? Isso para mim não faz sentido. Não faz. A gente tem qualidade, tem que ver, tem que ter a confiança em todas as etapas, que dê segurança para aquilo que acontece. Errou, paga ou vai preso. Você tem uma RT colocada para o assunto. Mas imaginar que você tem no momento de hoje, fazer aquele monte de corpo de prova, transportar corpo de prova, ensaiar corpo de prova, empresas que não estão em ambiente controlado, pensar em slump ainda. Eu acho que isso é um atraso, temos que avançar rapidamente em novas tecnologias.
Então é até difícil a gente falar assim, do jeito do que a gente está falando, que eu também enxergo, né? E agora você trouxe dados que são realmente muito relevantes para a gente poder nos ver aqui em 20 anos. Porque a gente tem um problema grave de planejamento. Então é difícil até a gente planejar daqui 20 anos o que nós vamos ter de concreto, né? Qual é a visão daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos? Depende muito de quem está, porque depende muito de política, né? Uma parte disso, né? De planejamento. E você tem que E começar. as empresas não conseguem. Se o governo faz uma coisa, como é que você não consegue quebrar? E aí você fica naquele looping, né? E mais que isso, também, você tem. A gente fala combinar com os russos, né? Combinar. Existem outras tecnologias Sim. chegando no mercado, entendeu? Então, o concreto hoje era dominante e continuar sendo por muito, na minha opinião, por muitos anos, mas vai entrar um drywall no processo, Sim. com painéis de fechamento pré-fabricados, entendeu? Eu tenho um pouco ainda de Tem muita pessoal tecnologia. competente para falar sobre a questão das madeiras ainda, não me sinto confortável nesse assunto, mas vai entrar o aço um pouco mais, entendeu? É o que está acontecendo lá fora, entendeu? Então isso tende a replicar. Então, nós temos que ser, por isso nós temos que ser o mais produtivo no concreto em si, para garantir que eu vou chegar no horário, não posso deixar o pessoal concretando à noite, hora extra, não estando pronto no dia seguinte, eu tenho que conseguir ter essa produtividade. Mas nós estamos evoluindo também, não estamos assim... Não, é isso, a gente vê muita evolução, não tenha dúvida. Mas realmente uma parte dessa evolução ela é quebrada porque realmente a gente tem quebra de planejamento. Então é difícil a gente ver daqui 20 anos. Mas se a gente olhar de 20 anos para trás, a gente evoluiu muito. E daqui 20 anos vamos olhar e falar, não, mas nós evoluímos, porque isso aqui está gravado e é temporal. Então daqui 20 anos vamos ouvir você falar e falar assim, não, tá muito diferente. O Mascato fez uma profecia e deu certo. Eu tento fazer essa profecia acontecer e convencendo. É isso aí. as pessoas que Cato, não tem um tema que você acabou de falar que eu achei muito interessante, que é você criticando o slump. O que seria a mudança para o slump, hein? Qual é o próximo passo para o mundo do concreto, para a gente trocar, deixar de lado o slump? Eu brinco que quando ele foi, se você pegar a história do slump, como foi criado, é um fenômeno físico, entendeu? Você faz medir o seu espalhamento em si. E se nós tentássemos, o erro nosso, né? Se fosse a norma de novo, né? Uhum. O slump vai até aqui, medição. 160 mais ou menos 30. É a capacidade do ensaio. E todo mundo recebe concreto 200 mais ou menos 20, né? Oh, 225. 225, às vezes 50, 30, 40. Só que os aditivos evoluíram, entendeu? Hoje você tem pensar na geometria, na medição geométrica de uma radiologia do concreto em si, tem som de escoamento e viscosidade. Sim. É o que se falava antes, assim, porque a pasta de dente sai mais rápido, sai menos do tubo mais viscosa, menos viscose. Então eu vejo que hoje o que eu tenho tentado trabalhar é assim, concreto baseado na medição da água. Então eu tenho que ter, primeiro, conceito de conta da água. Segundo, eu tenho trabalhado e investido, por exemplo, na questão do conceito da água combinada. Então eu vejo, por exemplo, a aplicação da ressonância magnética no concreto em si, vai me dar respostas que eu não tenho. Se nós conseguíssemos ainda desmaterializar ainda mais o reômetro para estar numa obra, um calorímetro para estar numa obra, tá certo? A somatória desses dados vai gerar a resposta que a gente precisa para o assunto, entendeu? Então é uma sequência. Então o slump existe hoje para falar quanto você põe de água, tá? Mas se eu tenho uma automação que me fala quanto eu ponho água e faço uma calibração desse processo, não tem por que dar errado. Sim. Não tem por que dar errado. É isso. Agora, a viscosidade, aquilo que você ganha, a velocidade de aplicação, mas não te dá se eu estou sendo mais ou menos produtivo. Ponto. Então, assim, tenho trabalho novos métodos de ensaio, eu acho que se eu tivesse hoje, pensar o futuro, contaria a resistência pela ressonância, entendeu? O slump pela geometria, entendeu? E a parte da pega, o endurecimento do concreto por calorimetria, entendeu? Que dá para fechar com a ressonância também, entendeu? Isso é o que está mais próximo para ser trabalhado. Brincando novamente, quando agora, ano passado, eu fui especificamente umas sondas que determina o consumo de água em concreto. Então, na obra na Coreia, o laboratorista não anda com o tonco de slump, ele anda com equipamento pendurado na cinta dele, Ele vai lá e com uma sondinha, ele coloca no concreto, já te olhou no reloginho, demanda de água está certo, bateu, guardou, libera o concreto. acaba, libera o concreto. Explode no caminhão, Eu imagino dessa forma, que eu falei de novo, cai de cimento, saiu,
vai pegar Já umas emite gramas, informação, vai colocar nas gramas, vai colocar, o motorista põe num plug em um equipamento, transporte, chegou na concreteira, ó, aperta, aprovou tecnicamente, descarrega, o misturador vai ter o ramo controlando, descarrega o concreto, recebe o ajuste que faz, já, cara. já carrega É isso aí. o justo que faz na época, transporta pelo tempo, esse tempo vai informando a temperatura, umidade, velocidade eletrônica que eu estou colocando no processo, alimenta a base de dados, prevê uma resistência, faz os acompanhamentos até você transitar do seu processo do corpo de prova, uma ciência que valida os processos. Imagina quem está escutando a gente agora, vai assim, tem 3 malucos falando que não vai precisar mais moldar, não vai precisar mais, é só pedir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vocês estão enganados. Muito enganados. Isso vai ser muito rápido. Vai acontecer. Só quem está mexendo com algumas coisas, como você, está muito à frente. A gente está muito devagar, mas o que a gente já viu é realmente surpreendente. Isso vai ser muito rápido. Isso para nós é um Essas problema. pequenas informações, botar uma agulhinha aqui, ele vai te dizer tudo que você precisa para alimentar uma base de dados, para fazer dizer o que você tem que fazer. Isso é muito rápido. Olha, o coreano já está com uma sondinha. Nós vivemos uma geração que nós passamos por algumas situações que nem e vai ficando natural, né? A gente assistia os desenhos dos Jetsons, falando Falava tem já celular, não usa celular, entendeu? Hoje na China, quem me atende num hotel é um robô que leva e traz o que eu estou colocando, aquela mocinha. A gente viveu, mas a gente não está percebendo isso na parte da construção. Então está mais perto que a gente imagina. Tá aqui do lado, tá do lado. Hoje em dia, nos caminhões betoneiros, a gente tem aquele tal do slump meter, né? Ali poderia ser o começo. Mas é isso mesmo, mas olha só, isso chegou, foi rolando, chegou Já tem há muito tempo É? quando se trouxe para cá, vamos sacar umas empresas, trouxe os sistemas de medição e a calorimetria, pode colocar mais de 15 anos, já estava pronto. É só ter a aplicabilidade, ajustar os custos para a coisa acontecer. Cara, eu peguei os fenômenos voltando um pouco atrás, de implementação da alvenaria armada. Tá? Eu fui um dos caras que começou essa brincadeira, essa fase da construção. Depois eu peguei uma segunda onda da parede de concreto. São as tipologias dominantes para fazer grandes habitações. Agora eu estou na onda do 3D. Cara, são coisas distintas, mas são coisas que acontecem e vão acabar acontecendo. Isso são aumentos de produtividade. Isso aí. É impressionante. A mudança ela é muito rápida. Ainda falando um pouquinho de sustentabilidade, que é um foco também do negócio, mas falando de performance e negócio. E a gente falou já um pouco disso, você já falou, já respondeu algumas coisas sobre isso. Quando a gente sai do FCK 40 para o 80, a gente reduz o volume de concreto, teoricamente, num cálculo, né? Então a gente consegue diminuir o volume de concreto. É o 3C, menos cimento, menos clinker e menos concreto. Mas a gente ainda vê que no nosso mercado ainda existe alguma resistência. A gente também consegue enxergar que muitos projetistas, ou alguns projetistas, já enxergaram muito benefício nisso, mas alguns ainda têm alguma dificuldade por receio de saber se o concreteiro tem capacidade de entregar um FCK 80. E às vezes eu acho que isso é um pouco natural, esse receio, por causa de problemas que já houveram e tal, e aí existe um barulhinho no mercado que isso, eu acho, às vezes impede uma evolução. Na minha visão de tudo que a gente está falando aqui, essa evolução que você já viu lá na Coreia, ele vai desmistificar muito isso aqui do receio ou medo da gente poder evoluir em termos de resistência de concreto, que elas já estão aí. A FCK 80 está virando um pouquinho mais comum. Lógico que não no país inteiro, nós estamos falando de alguns mercados muito mais aqui em São Paulo, talvez em Florianópolis, pelos prédios mais altos, talvez a gente esteja aí um pouquinho mais avançado em termos de resistência. Isso hoje, na sua visão do que a gente está falando aqui, ele está muito mais na visão de quem vai construir, o dono da obra, ou da visão de quem vai entregar? Ou os dois são um problema hoje? Projeto, construtor, que é o dono da obra, que quer um projetista mais arrojado em termos de tecnologia, mas também pensando em sustentabilidade, tendo um círculo, né, e não uma quebra, ou o concreteiro também está junto nessa? Não sei se eu consegui me fazer entender. Claríssimo. Acho assim, sobre de novo, nós saímos anos 80, estamos no FCK, fomos para o 13,5, né? 13.015 Pascal, 20, e chegamos hoje aí no FCK médios nas capitais, acredito que seja no 35 megapascal, médio. Sim. Mas no nicho, tá ok? E dá para fazer um pulo pro 80. Mas
esse fenômeno de você fazer o aumento da resistência tem que estar acompanhado do benefício econômico de novo no assunto, tá? Você não vê, na grande massa, os FCKs sendo aplicados, tá? Nós temos que tentar demonstrar aonde está essa vantagem, como é que isso funciona. E eu volto na mesma lógica, tá? Nós estamos lançando agora, no ramo aqui de novo, o projeto que é o BIPC, né? Benchmark Iterativo de Baixo Carbono, tá? De novo, eu preciso passar, estou tendo o apoio das empresas de software, de cálculo estrutural, que eles vão simulando os processos, você vai, por tabela, saindo o CO2. Não podemos pegar se aquele peça, o único pilar que eu fiz, eu reduzi X, e se eu não pensar no prédio como um todo. Tem que ter todo o meu ambiente avaliado. E nós temos que ser super honestos. É uma vertente legal, positiva, mas sim, ela pegou, tá todo mundo usando. Se fosse claro, todo mundo que não ia rápido para o processo. Então, assim, tá então claro. tem difícil para o mercado? Tem, porque depende ainda de você ter. Vamos sair, você pega hoje na China o HPC, deve ter hoje no mercado de concreto lá 2, 3% ainda lá. Tô falando acima de 150, entendeu? De 100 a 150 megapascal. Aqui nós temos que fazer o concreto primeiro. Agora assim, tem misturador? Tem aditivo? Começa. Tem cimento? Então você tem umas dificuldades operacionais para você garantir o assunto. Então você faz aquele pequeno nicho e faz um sucesso e canta para todo mundo que você está mudando algo. Estrutura a cadeia. Tá? De novo, vou fazer um concreto de 80 megapascal. O laboratório, hoje, tem prensa para isso, que garante a sua resultado final? Gente, ainda não, entendeu? Nós estamos pensando como o Brasil como um todo, se eu vou ter toda uma base técnica para controlar o fornecimento do material, o aditivo, o cimento estabilizado quanto ao assunto, o transporte, há um planejamento dentro do assunto. E a gente volta no planejamento. Volta de novo, entendeu? A gente tem uma vontade grande de fazer, mas Eu gosto de falar que hoje a gente faz um caso e acho que vai ficar igual para todo mundo. Vai ser evolutivo. Vocês têm conhecimento do assunto, são dois anos na bandeira dos pavimentos de concreto, um trabalho muito bem feito pela BCP, pela DESC nesse setor, tá? Mas se nós avaliarmos e uma evolução, um avanço, talvez o pavimento, que vai caber o simples, o armado, o reforçado com fibras, nós vamos ter hoje no Brasil como um todo 5 ou 6 laboratórios capacitados para ensaiar um reforçado com fibras. Se eu não criar a base primeiro, eu não avanço a tecnologia. Sim. Então, eu acho que a questão dos FCKs altos, você desmaterializa o volume, está crescendo, nichado, na minha opinião, mas porque não pegou ainda? Porque o projetista não está confortável, o que acontece? O concreteiro sabe que é da confusão, não valoriza o processo, e a conta final não fecha. Então, eu falo assim, que a conta fecha, se fechasse, cara, Tava todo mundo fazendo. Porque tudo para mim é movido pelo... E tem que ser, tá? claro. Pelo mercado. Pelo mercado. É interessante, a gente estuda no laboratório, estuda na academia, mas se não for aplicável não tem jeito, não vai para frente. Eu não, acho que a parte científica, o desenvolvimento está pronto, entendeu? Só tem que acertar o equilíbrio financeiro para fazer ser viável. Sempre acontecer. Sem o financeiro não fica viável. Não. É a última linha, é o que a gente sempre fala aqui. A última linha é o que importa. No meio não importa. Importa a última linha. No meio pode... A gente pode, Você pode fazer o que quiser. Se quiser. E aí a viagem é longa. Mas a última linha é que vai falar, nós vamos seguir ou nós vamos parar, né? Se é um sonho ou se é uma realidade. Se pegar um número de... Só a última vez que eu acredito que da minha parte eu faço do FCK. Se pegar o comparativo Brasil e China, o FCK que usa lá é o mesmo que a gente usa aqui? Mesma coisa. Se você pega assim, de novo, vou analisar a escala, tá? Que o Brasil copiou, por exemplo. Qual é o sistema dominante hoje, tipologia brasileira? Parede de concreto. O sistema do BOF é parede de concreto, tá? Por mim que o Brasil e a China é tudo parede de concreto. O sistema lá, 100%, tá? Só que tem terremoto lá, então a parede não é 10, lá é 20. Mas é parede de concreto, entendeu? E isso depende de você. Qual que é a lógica? Sacar de forma. Então tem produtividade. Então você tem que ter uma resistência inicial elevada para sacar e para você subir. Tá? Você sobe manualmente, sobe pelos elevadores de novas forminhas trepantes lá, a mesma lógica, mas resistência média é 40 mega do cilindro lá, a 40 mega aqui, você pega o europeu, é a mesma coisa, então
resistência de concreto é tudo igual. Eu trabalhei 10 anos em vários países, nós tínhamos o benchmark da resistência, convertendo o cubo para o cilindro, a resistência é A mesma. a mesma. É na Europa, mas na média, a média de um país, quando terminava o ano, 32, 33, as grandes capitais, os interiores caem para baixo de 30, mas o núcleo é o mesmo, porque tem esse balanço do técnico. Você vai fazer um cimento hoje, vamos pensar que o cimento europeu, um 42,5, mas é no Prismin, então um cimento de 38, tá certo? O cimento brasileiro está fazendo um 42, 43 megapascal. Já temos um cimento de melhor performance, do que um cimento, passando um cimento de 50, perdão, cimento europeu de 50. Nós estamos, isso pode determinar a nossa performance. Pois aditivo e demanda de água, que você fecha. Então, não há grandes diferenças média, com dados. Agora, tem nichos que você faz. É isso. Tem um nichado. Tem nichado. Tem um nichado. Tá, e a gente valoriza o nichado para provocar o mercado, está certo esse processo, mas tem que pegar na grande massa. A gente quer muito evoluir com FCK alto, com tecnologia alta, mas a gente esquece o que você falou dos 70-30, né? Dos 30% que está em concreteira e do restante que não tem ninguém olhando. Eu abracei essa causa. Mas eu uso pela essa Eu causa. lembro, quando a gente conversava antigamente, você falava, Matheus, sabe quantos por cento a gente está trabalhando em concreteira? Quantos por cento o concreto sai realmente de concreteira para a gente realmente estar olhando e querendo evoluir tanto a concreteira e realmente esquecendo do restante do país, né? Cara, eu vou saber o número agora, mas eu acabei esquecendo, mas cresceu muito o número de concreteira. Você pensa em uma concreteira nas capitais, Floripa, São Paulo, é um mundo pau a pau com os grandes mercados. Mas dá uma olhada pro Brasil, tem dona de padaria que tem concreteira, tem o seu caminhão, entendeu? Tem o seu tobozinho lá. Esse é o processo que vai crescendo e vai acontecendo. É natural. É o que eu já escutei também muito de Vinícius em relação a o dono de concreteira, às vezes ele entra no mercado porque ele tem um dinheiro e ele quer investir o dinheiro em algum lugar e ele vê uma rentabilidade bem alta na concreteira, mas ele não pensa nos 10 anos para frente, né? Que seria o momento dele quebrar, porque ele vai ter que trocar a frota. Só daí 5 anos. E as grandes também, tá? Toda vez que tem que provar teu orçamento de 5 anos para troca de frota, Sim. É o mesmo problema. é o mesmo problema. Os filmes estão mesmo. Então mesmo. Só que se não tiver essa ideia que vai acontecer isso daí um dia, vai quebrar. Não vai acontecer. Indo para o futuro, a gente falar de futuro, Moscato, cimento, né? Aí a gente vai falar cimento, futuro cimento até 2050. Que a gente falou aqui, em 2050 eu vou estar vivo, eu quero ver o que nós vamos fazer, né? Você participou de um documento técnico, né, sobre carbono, né, de concreto, foi em outubro de 24, né? Você participou dessa elaboração, né? E o que muda na prática para o engenheiro que quer entender ou para essa tecnologia para o amanhã, para a gente chegar em 2050, sobre esse documento técnico que você participou? Ou falar um pouquinho desse documento, se Vinícius, você pode falar alguma coisa Lógico, eu sei. desse processo. Vamos pensar assim, o Brasil é referência em termos de sustentabilidade em cimento. Já falamos isso. Sim. Ponto. Nós temos uma transição importante no mercado e de uma forma muito tranquila e segura. Caso A, caso B, o pessoal comenta, nós mudamos a norma de cimento em 2018. Sim. Tá? Aumentamos os fillers e já estamos no outro patamar, entendeu? Reduzimos a emissão de CO2, claro, e foi um avanço. Você pega a Europa hoje, já tem um novo avanço também, já tem um outro avanço, tá? Em termos de você ter mais ações. Então, acho que o mercado de cimento vai ficar nesse processo. Vai ganhar estabilidade, mais do que a resistência e a estabilidade. A gente tem que inventar, garantir que o clínico seja totalmente estável. Eu vejo, teoricamente, o mercado para ser trabalhado que, se eu imaginasse um cemitério do futuro, seriam grandes fábricas produzindo clinker, produção de clinker, e distribuindo isso aí para aumentar as moagens. Tá? Eu entendo, já está provado cientificamente, já em escalas também, que produzir cimento em monomoagem não é um bom negócio. Tem que ser moagem separada. O que seria isso? Faça a moagem do clinker, numa granometria, faço do filler ou da escória, do fly ash, separado, depois eu faço a mistura e entrego no cimento. Botar tudo no moinho só para fazer alguma coisa, você perde performance. Você perde desempenho. Perde desempenho. Então, acho que assim, o mundo tem que pensar em moagens separadas e isso está acontecendo.
e pensar contra a clique. Então você vai ter a linha da calcinação, vai ter um novo for, um outro ativo complicado, emitindo também. Então eu defendo a lógica e minha bandeira é essa, do aumento dos teores de feeder, com aumento da performance, com cimentos aditivados, tá? Então, que eu sempre pensei que cimentos têm que ser aditivados, acho que a indústria do aditivo tem que pensar, mudar a lógica, não faz sentido ter botânico aditivo no meu concreto lá e tentar ajustar o processo, tem que ter uma equalização maior que atenda uma gama maior de processo. Vai ter que, inclusive, reaprender as pessoas a trabalhar no virado em obra, entendeu? Porque se eu tenho um cimento aditivado em obra, o cara tem que aprender, então ele vai mudar para chapar a parede, então vai ter que uma mudança conceitual e vai ser baixo pela dor, entendeu? Uma hora vai ter que acabar o mercado se mobilizando e vai ter que acabar entrando nesse processo. É assim que eu vejo a lógica do futuro do cimento. Então, muda o racional. Grandes fábricas de clinker e com moagem, não. Produz clinker, distribui o clinker para moagem numa distância maior, se organiza centros de produção de clinker, aditiva o processo e aumenta a adição. Entendi. E sobre CCS, a captura e armazenamento de CO2, você acha que isso é economicamente viável para a gente? Não, né? Isso é uma... Pode ser que entendeu? Mas eu nunca postei uma opinião, né? Opinião, entendeu? O Brasil... Você não, fez não, eu não, não no Brasil. Não, aqui não é sustentável. Falar mesmo, não é opinião própria. Acho que não é sustentável, isso aí não faz sentido. Os valores precisam colocados para investimento com esse assunto. Cara, eu vou me matar em armazenar CO2, eu tenho uma população que não tem água, não tem casa, não tem nada. Eu vou investir primeiro, montar o meu processo, depois eu vou ter que arriscar. Primeiro pensar no ser humano que habita a Terra. Primeiro pavimentar o meio, depois pensar numa evolução. É isso aí, o que a China está fazendo. Ou deixa os europeus pensar lá, talvez ele esteja mais na frente. Eu não sei o que vão fazer depois com o assunto, mas eu não vejo viabilidade econômica para isso. Eu lembro que aqui a gente conversava, uma das conversas que a gente teve lá no passado era sobre o que ia fazer com a construção depois que acabasse o ciclo de vida dela, como é que ia capturar o carbono na hora de... eu não sei se a palavra certa seria triturar a construção ao máximo para poder capturar carbono. Isso daí... A gente tem medido, tem trabalhado, então agora tem um projeto para trabalhar analisando aquele edifício à noite no Rio de Janeiro, tem mais de 100 anos, aquele edifício, são 23 andares, feito um museu da manhã. Estão medindo o CO2 lá dentro. Isso muda um pouco a lógica do que a gente pensava, o que a gente pensa. Os pilares internos estão perfeitos, entendeu? Por que eu tenho que fazer então num ambiente marinho que tratar o interno igual ao externo? Se eu não plantar no externo, entendeu? Então eu preciso pensar dentro dessa lógica de como é que eu capturo, como é que está carbonatando esse processo, quanto estou protegendo armadura ou não. E você pensa também de eu construir para demolir, para capturar o CO2, fazer mais durável que dure mais, que eu não faça esse processo. Realmente. Nós estamos tentando chegar nessa lógica de quanto eu realmente consigo capturar. Entendeu? Você tem uma ciência que define a captura, a gente sabe que cientificamente acontece, mas a métrica não está muito bem estabelecida. Tem muita gente boa trabalhando no assunto, mas não tem uma definição. Ainda, eu acho que não estou falando para isso ainda. Sim. Eu, pessoalmente, não estou. Sim, para isso. e você está ligado direto a esse processo, né? Então a sua opinião ela é importante, ela é sua, como você disse, mas você está inserido nisso. Então, para a gente que não vive isso, né, é bom ouvir essas coisas, que a gente também desmistifica alguns pensamentos nossos. Como eu falei no começo aqui da nossa jornada, a gente muda de opinião. E por que a gente pode mudar, na verdade? A gente pode mudar e muda porque a gente aprende novas coisas. São coisas que eu falei que a gente ia absorver, aquilo que você vai falar aqui, nós estamos absorvendo. Muita coisa do que você está falando aqui vai mudar alguns conceitos nossos que a gente tinha. Né? A gente vem falando algumas coisas que a gente talvez tenha que mudar, porque como você está trazendo para a gente provavelmente ouve alguma informação que não era realmente aquilo que a gente trouxe. Por quê? Porque a gente não tem esse detalhe de conhecimento. Então esse bate-papo nosso aqui, ele só engrandece o que a gente está levando para frente, porque ele corrige e faz a gente mudar de opinião, faz a gente mudar até de postura. Né? Então é muito bom falar sobre essas coisas, porque a gente não tem conhecimento profundo e acho que nem muito raso para poder emitir alguma opinião, mas você tem. E é importante porque é a autoridade que a gente falou. Aquilo que você passa e que você está transmitindo para a gente aqui, para o nosso ouvinte,
é exatamente essa autoridade daquilo que você detém conhecimento. Então isso é muito bom, para mim é super engrandecedor, né, Enriquecedor. Matheus? Indo para a linha dos cimentos especiais. Isso. É óbvio que o que eu vou falar é uma coisa que liga um pouco a gente, né? Que a gente, né, dentro do nosso negócio aqui, a gente tem uma linha de chamados especiais. Existe e aí já vai de novo, provavelmente vai mudar um pouco do meu conceito de tudo que eu já ouvi aqui de você. A gente costuma dizer que o nosso cimento é verde, né? Porque tem uma pegada de carbono menor, porque lá na produção o clinker, a temperatura é menor, então ele queima menos e tal, que são as linhas dos sulfoaluminatos e tal, e realmente na sua produção existe uma queima menor. Mas eu tenho uma opinião que no mercado não é uma coisa comum, né? Porque ele já é tratado diferente, porque a gente está falando de relações econômicas muito distintas, né? Então não aquilo que você comentou que a gente precisa ter as 3 bases, né? Não adianta ele ser muito bom aqui no acadêmico se ele não vira negócio. Então ele vira nicho do nicho, né? Então quando a gente fala de cimentos especiais aqui a gente tinha uma ideia e agora acho que a gente deve estar aprendendo outra, né, Matheus? Que não adianta ser só bonito verde. Ele tem que ser rentável, palpável. Senão ele vira nicho do nicho. Então hoje a gente tem um negócio, né? No nosso negócio a gente tem 2 produtos que são nicho do nicho, que é um cimento à base de sulfoaluminato. Ele tem uma queima menor, ele tem uma emissão menor de carbono e ele tem uma ação muito rápida, né? Então ele te ajuda em situações emergenciais. Então tudo aquilo que a gente precisa de resistência até 6 horas, ele é o bam do negócio. Mas depois de 6 horas tem química, aí entram várias outras fases que todo mundo já detém essa tecnologia. E a gente bate muito nessa tecla dessa parte de sustentabilidade com relação a esse cimento. Mas hoje, desde tudo que você falou aqui, esse não é tão o mais importante. O mais importante é a gente tentar viabilizar ele em maior escala. E esse acho que é o grande dificultador nosso, porque não é um cimento nacional. Então a gente tem uma dificuldade de fazer isso. Então acho que não é nenhuma pergunta, aqui é até botar na mesa mesmo para a gente discutir, porque talvez mudou um pouco a minha visão, isso que você falou, que você trouxe aqui, fatos e dados que vão me fazer enxergar um pouco diferente. Então eu tenho que ter a disruptura aqui de fazer como eu vou fazer isso ser mais viável economicamente e não só o nicho do nicho. Então a gente tem que trabalhar aqui, fazer algum trabalho provavelmente com você lá no Hub, né? Para a gente tentar viabilizar isso de uma forma melhor para o mercado. Porque não é só um benefício para mim como empresário, é um benefício que a gente tem que trazer para o mercado, né? Essa visão aqui que a gente está discutindo bastante isso, né? Isso, assim, hoje aqui, né? A gente tem na cadeia do concreto estimulando todas as frentes possíveis no nosso trabalho lá que nós executamos hoje, tanto com o Pavimais como o Hub em si. Nós temos que criar soluções da pavimentação. E aí são soluções que são direcionadas para esse tipo de processo. Hoje nós não temos uma outra alternativa viável para competir com o asfalto que não fosse o que vocês produzem, entendeu? Mas nós temos que, de novo, como é que a gente amarra toda a cadeia do projeto, da construtora, do projetista e do usuário, entendeu? Nós temos que conseguir fechar esse processo. Isso só tem uma forma, todo mundo junto, com planejamento e com o foco, vai ter negócio para todo mundo, cabe o asfalto, cabe o concreto. Nós vamos ter, eu acho que nós temos, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, no ciclo da vida, uma vantagem muito mais competitiva do processo. Nós não podemos errar a questão de base e subbase, nas camadas de investimentos. Até, não vou citar aqui o caso, não posso, mas assim, eu acho engraçado, eu fui visitar uma obra recente agora, de pavimentação, ela estava fissurada, um lançamento de 3, 4 meses, não sei a data precisa. O que acontece? Foi feita a obra, existem os desvios pela obra em si, e os caminhões todos tinham 40% de sobrepeso. Estão montando um projeto para a sociedade, para o processo, e os usuários... 40% a obra A obra estava pronta, entendeu? Fissurou e foi ver a causa, instalou uma balança rodoviária, entendeu? E tudo que passou lá tinha 40% a mais do limite legal do caminhão. É um negócio, quem consegue
calcular um pavimento nas condições. Tudo uma questão cultural. Então, agora, eu imaginando assim, que tu vai lançar uma obra de pavimentação, tem que primeiro instalar uma balança rodoviária. Primeiro projeto. E 2 dias depois não passou mais rápido, ficaram sabendo, né? O desvio aumentou, desvio para outro lado. Então, assim, é difícil você coloca. A tecnologia só que é ruim? Não. A gente, para colocar um produto diferenciado, É conscientizar. é conscientizar o processo. Processo. Isso para mim foi uma aprendizagem que eu jamais imaginava isso, cara. Não tinha noção, né? E às vezes a resposta está muito perto. Né? Tava lá, né? Tava lá. Entendeu? O cara falando, Cara, o concreto tá com problema, tá funcionando. o cara Sempre é o concreto. a polícia rodoviária colocou uma balança lá, descobriu o problema. Eu falei, puxa, é verdade, cara. Já estamos com excesso de peso absurdo. Né? Não há carga que aguente. Não tinha como, nenhum modelo passava. É verdade. Isso é verdade. Mascato, nós vamos encaminhando para o nosso final aqui. Eu acho que a gente tem que marcar mais uma rodada com você. Isso. Porque realmente é muito, muito, muito gostoso ouvir tudo aquilo que você faz e do seu trabalho. E eu sei que aqui você não falou muito pouco. O tempo, realmente, a gente precisa aumentar o tempo para isso. E eu já vou deixar o convite feito para a gente poder uma nova oportunidade. A gente quer tomar de novo algum assunto e falar de algum projeto desses que você citou, se a gente puder falar. Eu sei que muito disso tem confidencialidade e é importante que tenha, né? Porque ele é um projeto científico, ele só pode aparecer quando conclui. Mas se a gente puder mais para frente fazer um novo bate-papo para retomar esse assunto, porque se a gente ficar aqui, daqui a pouco o celular vai tocar, porque a gente tem compromisso, você tem compromisso, e o bate-papo está tão gostoso e ele está fluindo de tal forma que o roteiro aqui a gente nem precisou perguntar muito. A gente fez um roteiro, como a gente sempre faz, e a gente sempre fala aqui, é para nos nortear. E o bate-papo foi indo que as perguntas nem precisavam ser feitas, né? Tanto que a minha pergunta não virou uma pergunta, ela foi um ponto colocado que você me mostrou uma outra visão do que você disse aqui sobre o nosso negócio aqui, que é um cimento especial, que é a base sulfalaminato. Onde que, se você puder falar, obviamente, onde que o nosso ouvinte pode acompanhar o seu trabalho, suas publicações, pode te encontrar, não no seu celular, evidentemente, mas conhecer um pouco mais de você, aquele que não te conhece, obviamente. Talvez, imagine. Bom, eu não fui um cara muito antenado ou ligado das publicações. Faço acho que 1 ou 2 por ano, mas eu deixo para os alunos colocarem lá. Então, boa pergunta, vou me preparar um pouco mais para isso. Mas a gente acompanha nosso trabalho hoje mais especificamente em termos de Brasil, nas redes sociais do próprio Hub em si. Está tudo pautado lá o que está acontecendo. Sim, no Hub está tudo. Está lá no Hub. E o da China, quem tem o WeChat, não sei se o WeChat tem que pedir autorização, mas meus dados são públicos, podem me ligar que eu autorizo. O WeChat é o WhatsApp chinês, né? Sim. E todo momento do Hypersteel é tudo pautado lá. Nós fazemos também mensalmente as discussões de alta tecnologia da construção. O trabalho do Hypersteel é muito próximo do que eu faço aqui no Hub, que está desenvolvendo, nós brasileiros, desenvolvendo uma tecnologia na China, entendeu? Para desmaterializar, para baixar o CO2, para aumentar a competitividade dos materiais, sempre com foco da tecnologia com o negócio em si, tá? Levando produtos brasileiros para lá, a ciência para lá mesmo. Então, assim, a gente está pautado aí nas redes do Hub, a rede do Hypersteel, e os bate-papos que acabam acontecendo, e quem quiser também, mensalmente, o Hub que abre para a sociedade as visitas abertas. Estou sempre lá, é um prazer, e assim, meus dados pode passar para quem for necessário, pode procurar a gente lá. Claro. Quem quiser bater o papo com a gente lá, estamos à disposição para aprender e para tentar passar um pouquinho que a gente pode no mercado. A gente vai colocar aqui no final do nosso episódio, aqui na hora que a gente fizer a edição, a gente vai colocar os dados do Hub aqui para a gente, para quem quiser, tiver a curiosidade de fazer uma visitação, e pode ser inclusive para o leigo, né? Até para conhecer, não só para quem tem do mercado e conhece. Isso, vamos deixar aqui os dados do Mascato, que a gente chama de Mascato com muito carinho. E isso vai estar aqui no final do nosso podcast para que vocês possam ter um pouco mais de conhecer um pouco mais do nosso amigo Carlos Mascato. Obrigado. Carlos Mascato, foi um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que faltou coisas para a gente falar, mas não faltará oportunidades da gente retomar assuntos tão importantes, tão estratégicos que você tem trabalhado para o nosso país. Né? Que é a ciência, que é desenvolvimento, que é trazer melhorias. Você está pensando
naquilo que poucos estão pensando. É que o Brasil é muito grande. Quando a gente fala poucos, é que tem um nicho de gente, né, preocupado com você, com os 70% daquilo que está sendo feito na mão. E não os 30% dos arranha-céus que a gente está fazendo. E a gente está preocupando mais com menos e menos com mais, né? Talvez. E a gente nota aqui, eu senti isso, que você tem uma preocupação muito grande com isso. Isso é uma coisa muito legal sua, é uma dedicação sua que você mudou alguns conceitos meus de muita coisa aqui, eu já falei, estou repetindo, e provavelmente a gente vai expor um pouco mais isso no nosso canal, que são essas quebras, essas mudanças assim, de olhar com uma visão diferente, né, disruptiva, criar um pouquinho de polêmica, que é bom, que não faz a coisa movimentar, senão a gente fica aqui parado. Omisso e não produz, né, e a gente quer produzir. Então, agradecer a sua presença aqui, para nós só enobrece o nosso canal. A gente é um canal novo, mas é importante falar que é um canal que tem um conceito de um propósito, que a gente trazer exatamente isso, conhecimento para você, para que você saiba de coisas, de temas relevantes para o país, daquilo que está sendo desenvolvido para o benefício de vocês, dos seus filhos para as próximas gerações. Nós estamos falando disso aqui, né? Nós estamos falando de benefícios para as próximas gerações, então, assim, é uma alegria imensa a gente poder bater esse papo, ter esse tipo de discussão aqui. Nós estamos elevando o nível dessa conversa. Eu fico particularmente muito feliz com isso. Eu só tenho te agradecer. Eu agradeço. A tua presença, a sua Não disponibilidade. precisar da gente, estamos à disposição. Sim. Tá lá. Mascato, um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado, Obrigado, Mascato. Freitas. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos aqui na próxima terça-feira, às 6h57 da manhã. No YouTube e Spotify. É isso aí, pessoal. Obrigado. Bom dia. Valeu, Pelo amor de bom dia. Deus.